Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 20. Na verdade, nós vamos refletir no capítulo 1 ao 3, mas vamos começar lendo o versículo de número 20 do capítulo 3. Gênesis capítulo 3, vamos ler o versículo de número 20. Diz assim, Gênesis capítulo 3, verso de número 20. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. Adão chamou Eva, sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. Obrigado, Senhor, por mais esta noite que podemos estar reunidos como igreja Tua, como povo Teu, como filhos e filhas remidas pelo sangue derramado na cruz, filhos e filhas que receberam igualmente do Teu Espírito e que hoje se reúnem como igreja única para louvar, bendizer o Teu nome, elevar as nossas orações e recebermos também da Tua parte a Tua palavra e a Tua bênção. Que nesta noite não seja diferente, que mais uma vez o Teu Espírito Santo ministre a cada mente, a cada coração, para a glória do Teu nome e salvação, edificação do Teu povo. Em nome de Jesus, amém. No último dia 8, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Você sabe que nas últimas décadas, provavelmente desde a metade do século passado, as mulheres têm recebido, conquistado lugar cada vez de maior destaque na sociedade global. Mulher antes não trabalhava fora. Hoje, algumas chegam a assumir cargos de chefia em grandes empresas, começaram trabalhando como operárias nas fábricas, e hoje há homens que temem perderem os seus lugares, os seus altos postos, a uma mulher. Mulheres que antes não podiam votar, mas hoje, em alguns países, mulheres chegam, inclusive, à presidência. Mulheres que antes não dirigiam carros de passeio, hoje há mulheres que dirigem, inclusive, carros de corrida. Ou seja, as mulheres têm recebido, nesses últimos tempos, certamente um reconhecimento, posições nunca antes alcançadas. Um reconhecimento que é, de certa forma, recente, se considerar todos os anos que a humanidade está pisando nesta terra. Pergunta, irmãos, que precisamos responder essa noite, porém, é o que a Bíblia fala a respeito disso tudo? O que é ou quem é a mulher segundo a palavra de Deus? Qual é a visão bíblica da mulher em relação
ao homem ou aos homens. O que nós podemos aprender nesses 3 primeiros capítulos da criação do homem e da mulher a respeito de quem é a mulher aos olhos de Deus e como deve ser vista a mulher aos nossos olhos também? Então, em primeiro lugar, irmãos, segundo a Bíblia, a mulher em relação ao homem tem o mesmo intrínseco valor. Não sei se você já ouviu em algum estudo bíblico, em alguma pregação, a informação de que haviam rabinos nos tempos bíblicos, nos tempos inclusive de Jesus, que diziam que eles preferiam queimar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, do que gastar o seu tempo ensinando a uma mulher. Como se a mulher tivesse um déficit, uma capacidade menor que o homem, uma inteligência aquém, uma capacidade espiritual, religiosa menor do que aqueles do sexo masculino. Eu me pergunto se estes rabinos chegaram a ler Gênesis capítulo de número 1, verso de número 26 e 27, logo no começo da Bíblia, quando vai se falar a respeito do homem e da mulher, a afirmação, o testemunho da palavra de Deus é que não só o homem, mas também a mulher, de igual forma, foi feita à imagem e semelhança de Deus. Verso de número 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você já deve ter também aprendido o que é a imagem e semelhança de Deus no ser humano. A imagem e semelhança de Deus no ser humano é tudo aquilo que diferencia o ser humano dos animais e assemelha o ser humano a Deus. Por exemplo, a racionalidade. Nós, seres humanos, não agimos apenas por instinto. Nós temos razão. O João de Barro hoje constrói a sua casinha da mesma forma que o primeiro João de Barro construiu a sua. Não há desenvolvimento, é feito por instinto. Nós, porém, vamos progredindo, porque nós raciocinamos, nós adquirimos, acumulamos conhecimento de geração em geração, de modo que hoje as nossas crianças, elas são capazes de dar aulas a nós mais velhos de como usar um celular, um smartphone, um computador. São seres inteligentes, racionais. A imagem e semelhança de Deus no ser humano se mostra também na sua moral. Nós temos consciência. Um tigre, quando mata um outro animal, não fica com dor na consciência, não precisa fazer terapia, mas nós temos a nossa moral, a lei de Deus escrita no nosso coração, de modo que quando pisamos fora da linha, o sinal vermelho da consciência é aceso e nós sabemos, nós temos consciência se estamos fazendo o certo ou se estamos fazendo o errado. Nós, seres humanos, temos espiritualidade, temos religiosidade. Não há nenhum agrupamento humano, pode ser a tribo mais longínqua da terra, pode ser qualquer que seja a nação, a mais secularizada hoje, ali está presente também a religião, a
capacidade do ser humano de transcender, de saber que a vida não se resume apenas àquilo que se vê, apenas àquilo que se pode tocar. Há um mundo espiritual também. E a imagem e semelhança de Deus no homem é também a sua capacidade de domesticar, de dominar sobre a criação. Um homem é capaz de dominar leões, é capaz de adestrar elefantes, ter girafas em um zoológico. Essa capacidade de Deus foi compartilhada também para com os seres humanos. Mas não é só o ser humano macho que tem racionalidade, não é só o ser humano macho que tem moral, não é só o ser humano macho que tem capacidade de dominar a criação. Essa capacidade também foi dada às mulheres, como muitos exemplos, tanto do passado quanto do presente, mostram. A Bíblia não fala só de Abraão, a Bíblia fala também de Sara. A Bíblia não fala só de Sansão, a Bíblia fala também de Débora. A Bíblia não fala só de Pedro, a Bíblia fala também de Maria Madalena. Não fala só de Áquila, fala também de Priscila. Agora, não é porque ambos, homem e mulher, têm a mesma natureza e, portanto, o mesmo valor, capacidades covalentes, correlativas, que ambos precisam o tempo todo assumir as mesmas posições e funções, em todo lugar, em todo tempo, embora um não seja menor que o outro. O exemplo é o próprio Senhor Jesus, que a Bíblia diz que é um com o Pai, tem a mesma natureza divina, não é menor que o Pai na sua natureza divina, mas para que o plano da salvação fosse efetivado, ele voluntariamente se submeteu ao Pai. E o que o Pai fez? O exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se prostre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então essa ideia de que homem e mulher possuem a mesma natureza, portanto o mesmo valor, dignos do mesmo respeito e dignidade. O 5º mandamento, por exemplo, não diz apenas honra o teu pai, diz igualmente honra o teu pai e a tua mãe. Essa doutrina, essa percepção de igualdade, de valor, de natureza, de ser humano, isso influenciou muito os países do Ocidente. As relações, inclusive, no nosso país. Dias passados, eu estava aqui, e aí eu vi chegando a menininha e o menino, filhos da família afegã que nós acolhemos. Os dois de uniforme, os dois com uma mochilinha nas costas. E aí eu fui conversar com a menininha, e ela abriu um sorriso, dizendo que estava vindo da escola. No país dela, ela até poderia estudar, mas não no mesmo nível que um menino. Teria um limite. Mas aqui, numa cultura influenciada pela fé cristã, ela vai poder estudar
como o menino, ou até mais. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Que nos traz a liberdade, nos traz o respeito como seres humanos criados à imagem de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Agora, em segundo lugar, a mulher, segundo a Bíblia, em relação ao homem, é parceira da vida. Eu, uma vez estava na universidade e fiquei sabendo de um caso que havia acontecido. Em outra universidade, estava tendo um curso, e aí uma aula terminou, já era tarde, uma aula ministrada por uma professora, e ela teria que ir então ou ao seu carro, aos seus aposentos, e era tarde. E aí um rapaz se ofereceu gentilmente para com aquela professora para acompanhá-la, e ela ficou ofendidíssima, porque era uma feminista. Ela disse assim: eu não preciso de homem algum para me proteger. Ficou ofendida. Mas que exagero, um exagero. Porque a verdade, irmãos, é que tanto os homens quanto as mulheres, quanto os homens, precisam do cuidado de uns dos outros, para que a vida seja possível. Uma mulher precisa sim de um cuidado masculino, e um homem precisa sim de um cuidado feminino. Eu mesmo, antes de sair, minha mulher faz um check-up, se está tudo certo. Eu preciso dela. E olha, o capítulo 2, versos de número 21 e 22, vai falar a respeito dessa necessidade mútua, quando diz que a mulher foi feita da costela. Verso de número 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então, segundo a palavra de Deus, a primeira mulher veio do homem. A primeira mulher veio do homem. Porém, com exceção do primeiro homem, todos os demais homens vêm de uma mulher. Não tem sequer uma pessoa aqui, inclusive os homens, que não precisaram de uma mulher para nascer. Todos nós, sem exceção, inclusive os da minha espécie, os homens, precisaram de uma mulher para hoje estar aqui. Jesus precisou de uma mulher. Gálatas 4:4 vai dizer: Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher. O apóstolo Paulo vai contribuir com esse assunto dizendo assim: no Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Primeira mulher veio do homem, todos os demais homens, com exceção do primeiro, vieram de uma mulher, e tudo vem de Deus. A mulher, sendo feita da costela do homem, não ganhou uma posição acima do homem, nem abaixo do homem.
nem à frente do homem, nem atrás do homem. Mas o fato de ter sido feita da costela do homem, deu a ela a posição ao lado do homem, como adjuntora, como parceira, como sócia da vida. O pastor Irlande que conta o caso que aconteceu numa casa, estava o homem e a sua mulher já anoitecendo, já ficando escuro, quando bateu na porta alguém querendo vender um cavalo. Era um sítio, uma fazenda, alguma coisa assim. E quando o marido foi atender aquele homem no portão, a mulher o avisou: fulano, não faça negócio com esse homem. Mas o marido não a quis ouvir e fez o negócio. E comprou o cavalo. E aí então, no outro dia, foi andar com o cavalo, mas o cavalo emperrava, até que à luz do sol do dia ele foi perceber que o cavalo era cego. Então, cavalheiros, irmãos queridos, é verdade que na economia do lar, Deus deu a nós homens a direção, o volante, é verdade, mas não tome uma decisão de virar à direita, virar à esquerda, acelerar, sem consultar a copiloto. A decisão, a responsabilidade final é tua, mas você não precisa decidir sozinho. Como alguém já disse, Deus deu a direção a você, o volante, mas deu para ela o mapa. Por isso que o Pedro diz assim: para o marido viver com entendimento a vida do lar, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida. Da graça da vida. Terceiro, irmãos, segundo a Bíblia, a mulher, segundo a palavra de Deus, precisa tanto de salvação de Cristo como qualquer outro homem. Porque essa história aqui vai caminhando bem até o capítulo 2. No capítulo de número 3, a coisa que estava tão bela, tão harmoniosa, desanda. Você sabe que a mulher toma da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da qual Deus tinha dito para não tomar do fruto, porque no dia que se comesse desse fruto, haveria a morte, a separação dele, e ela toma do fruto e dá também ao seu marido. Verso 6 do capítulo de número 3, então vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então eu pergunto, a culpa da queda foi de quem? Foi do Adão ou foi da Eva? Foi da Eva ou foi do Adão? Porque inclusive tem mulheres que dizem: olha, quando eu chegar no céu, vou ter uma conversa com a Eva.
E eu sempre digo, vai lá ter uma conversa com a Eva, vai lá. Que você for lá e bater assim, Eva, eu quero falar com você, e a Eva virar para você, sabe o que você vai ver? O seu rosto lá. Então vai de mansinho com a Eva. Porque foi a Eva sim que se deixou iludir. O Paulo vai dizer que a mulher foi enganada, caiu na lábia da serpente. Foi ela assim que foi lá e tomou do fruto. Foi ela assim que comeu do fruto primeiro. E foi ela assim que deu ao seu marido. Mas a quem foi que Deus tinha dado a ordem para não comer do fruto? Diretamente foi para Adão. Adão era o responsável de ter recebido aquela ordem e ser bom mordomo daquele jardim. Ele era o responsável diante de Deus. E o que ele disse a respeito de todo esse processo? Absolutamente nada. Inclusive, parece que tem um livro com o título O Silêncio de Adão. Poderia ter intervido, poderia ter chegado lá no meio, dito assim: o que a senhora está de conversinha com essa serpente? O Senhor já disse para nós que não é para comer do fruto. Ele era o responsável de chegar lá e fazer valer a sua posição de líder do lar, mas se omitiu. Tanto é que a Bíblia vai dizer que o pecado entrou no mundo não por uma mulher, mas por um homem. Adão era e é o cabeça da raça humana. A verdade, irmãos, é que ambos pecaram, ambos caíram e ambos precisam da salvação em Jesus Cristo. Todos nós, sem exceção. Paulo vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tanto que essa promessa de Gênesis 3,15, Deus falando para a serpente, serve para homens e mulheres. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, ou o descendente dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E o que se viu depois foi isso mesmo. Foi o nascimento de uma descendência da serpente, formada, composta, constituída, não só de homens, não só de mulheres, mas de homens e de mulheres. A Bíblia fala da perversidade, da maldade, de um Caim, de um rei Acabe, de um Herodes, mas fala também da maldade, da perversidade, de uma Jezabel, de uma Atália, que para assumir o trono mandou matar todos os seus parentes, inclusive filhos, de uma Herodias, que pediu a cabeça de João Batista num prato. Agora, o que Jesus, o descendente da mulher, fez com aqueles que foram postos como sua descendência? A esses ele remiu, a esses ele lavou com o seu sangue, a esses ele salvou, e a estes ele derramou e selou abundantemente, tanto homens como mulheres, com o seu Espírito, e os enviou como suas testemunhas. Talvez você já tenha ouvido, por exemplo, aquela história de missionários que séculos atrás foram à Colômbia
tentar evangelizar uma tribo, mas a tribo era extremamente violenta e os recebeu com flecha, os acertou, os mataram, e as mulheres voltaram para os seus países, as mulheres daqueles missionários, mas depois de alguns anos, elas foram movidas a voltarem para aquela tribo, elas, para evangelizar e talvez evangelizar inclusive os assassinos dos maridos. E sabe o que aconteceu? Elas voltaram e Deus as usou. E muitos daquela tribo se converteram. E diz o testemunho que inclusive um dos assassinos de um dos missionários foi inclusive batizado. Então Jesus foi o primeiro a aceitar mulheres como discípulas. Jesus enviou a primeira pessoa para testemunhar da sua ressurreição, uma mulher. Ele usa tanto homens quanto mulheres, porque, como diz o Paulo em Gálatas 3, 27 a 28, porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos aqui, sem exceção, homens e mulheres, foram batizados com o Espírito de Jesus. Foram empoderados pelo poder de Jesus Cristo, agora para saírem ao mundo e serem as suas testemunhas. Quem sabe que não é por isso que Deus está permitindo agora tanto reconhecimento e mulheres em posições, para que essas mulheres sejam também lá onde estão agora, as suas testemunhas. Você é uma testemunha de Jesus. Você recebeu o Espírito de Jesus. Então, irmãos, muitas mulheres já sofreram injustiças, opressões, tanto na sociedade como até mesmo dentro da igreja, e algumas vezes com gente empunhando a Bíblia, sofreram. Mas também é verdade que, para a glória de Deus, muitas mulheres foram salvas, foram restauradas, foram curadas, foram transformadas e foram colocadas em posição de honra por causa de Jesus e a sua palavra. Então a minha oração é que nessa casa, tanto homens como mulheres, irmãos e irmãs, trabalhem lado a lado para a edificação dessa igreja e para testemunho do Evangelho no mundo, para a glória e louvor do nome de Jesus. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.